que a gente perde quando a gente lê a palavra de Deus como se estivesse lendo uma frase de para-choque de caminhão? Eu tô te fazendo essa pergunta porque hoje, quando eu acordei, eu fui ler a Bíblia e eu, normalmente pela manhã, eu peço a Deus uma palavra pro meu dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, tudo que eu preciso para lidar com o meu dia, Deus já me entrega quando eu abro meus olhos. E todas as missões que Deus tem para mim também, Ele já me entrega quando eu abro os meus olhos. Agora, se eu vou receber essas missões, se eu vou assumir isso como um compromisso meu com Ele, é uma decisão minha. Então hoje eu abri a Bíblia em Lucas 10 e eu confesso que às vezes eu leio rapidamente a palavra, às vezes eu já tô assim pronta para atividade física e eu volto e abro a Bíblia e falo, deixa eu ver qual a palavra que Deus quer me entregar hoje. Eu leio e saio. Antes eu já conversei com Deus, né? Já fiz uma oração, já me relacionei com Ele. Mas a palavra, às vezes pela manhã, fica nessa linha aí, tipo, fala rápido, Deus, que eu tô com pressa. Tá certo? Não está. Eu estou aqui me confessando, né? Compartilhando essa limitação que às vezes a gente se permite por conta das tarefas do dia a dia. Inclusive aqui também nessa mesma página está escrito isso. Não podemos ousar oferecer menos para a obra do Senhor do que ofereceríamos a uma profissão secular. E eu perguntei isso para Deus, assim, Senhor, mas a minha profissão secular exige um horário para eu entrar, para eu sair. Quando eu volto a casa, eu tenho as tarefas do dia. Como administrar isso, né? Colocar Deus de fato em primeiro lugar. E eu não tenho dúvida de que Deus vai ensinando. Eu já melhorei enormemente em relação a isso, já evoluí muito, mas eu quero mais. Quero dar mais um passo. O pastor da minha igreja uma vez falou, não coloque limites no seu relacionamento com Deus. E eu fiquei muito com essa palavra, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente ouve um louvor e depois fala, chega, já dei minha cota. E Deus não quer esse limite. Mas óbvio que se a gente vive na terra, a gente precisa trabalhar, cumprir horários, tem funções para serem executadas. A própria Bíblia diz, a fé sem obras é morta. A nossa fé não é pra gente ficar trancado dentro do quarto o dia inteiro, só em oração. Óbvio que a oração que você faz dentro do seu quarto move coisas que estão acontecendo fora do seu quarto, mas a obra é necessária também, é uma materialização da nossa fé. E aqui eu fiquei parada aqui nessa página de Lucas 10, que fala algumas coisas. Nessa mesma página tem Lucas 9 e Deus me chamou a atenção para o 9:62, que fala, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás está apto para o reino de Deus. Ou seja, as misericórdias do Senhor são novas todos os dias. O que a gente está vivendo hoje não tem relação com o que a gente viveu ontem, mês passado ou semana passada. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, porque Deus tem posto muito isso no meu coração. Não olha pra trás, não olha pra ontem. Literalmente ontem. Hoje, dia 18 de março de 2025, não olha pro dia 17. Se alguém te ofendeu ontem, se você esperou por alguma coisa ontem que não aconteceu, se você olhar pra ontem, você tá olhando pra trás. Se são 10 horas da manhã e às 7 da manhã alguém te falou alguma coisa que você não gostou, você foi enganada por alguém às 7 da manhã, não olha pra isso, olha pra Deus, tira o olho da circunstância e coloca o olho no Senhor, de forma bem objetiva, assim, tipo, eu vou tirar isso da minha mente, eu não vou pensar nisso, eu não vou ficar remoendo, porque isso é muito comum, né? Porque ela falou isso, porque falou aquilo, porque se eu estivesse no lugar, eu teria feito assim, porque isso já aconteceu comigo uma vez e eu não reagi desse jeito, mas agora ela faz dessa forma, e ela tinha oportunidade, eu perguntei, ela tinha oportunidade de me dizer a verdade e ela não me disse, sabe? Vocês vão me entender, né? Porque isso é uma coisa muito típica da mulher, e aí a gente se refere à pessoa, classificando a pessoa como o comportamento que ela teve. Tipo, ela é mentirosa, ela é preguiçosa, ela é dissimulada, ela não sei o quê. Eu entendo que isso é uma coisa natural. Se uma pessoa mente constantemente, na nossa cabeça a gente vai dizer o quê? Ela é mentirosa. Mas isso é contra a Bíblia. Não existe relatos aqui na Bíblia de uma pessoa falando da outra no sentido de receber uma aprovação de Deus ou de Jesus nos relatos bíblicos onde Jesus já estava. Não existe isso. Deus já trouxe isso ao meu coração. Eu te chamei pra amar essa pessoa, eu não te chamei pra julgar. Mas é difícil, porque o erro tá diante dos nossos olhos, o comportamento inadequado tá diante dos nossos olhos, e muitas vezes essa pessoa não aceita o que você fala. E hoje eu ouvi uma palavra que foi bem interessante, uma frase que Eduardo falou pra mim, eu tô começando a pensar em realmente ter uma tal coisa, assim assado. Aí eu olhei pra ele com aquela cara, fazendo exatamente o que eu tô dizendo agora pra você pra não fazer. E eu tô compartilhando isso com você pra você entender
entender que a gente não acerta sempre. Só que o primeiro passo pra gente se corrigir é ter a percepção de que aquilo dali não é legal, que a gente precisa colocar isso como foco de ajuste. Eu olhei pra ele, aquela cara que a mulher faz, né? Tipo, já te falei isso 500 vezes. Eu estou há bastante tempo já falando isso. Eu só olhei, não falei nada. Aí ele respondeu, é no meu tempo, não é no seu tempo. Eu tenho que chegar no meu tempo. E isso é perfeito porque Deus fez as pessoas sem forma, né? A nossa forma é Ele, a nossa forma não é humana. Então Deus me fez de um jeito e vai sair fazendo todas as pessoas do meu jeito. As pessoas têm o tempo delas, têm o jeito de reagir, têm as limitações, as dores, as fortalezas, as fraquezas, cada pessoa de uma forma. E eu tenho o meu tempo, a outra pessoa tem um tempo dela. Eu tenho uma tendência, se eu ouço alguma coisa de alguém que eu entendo que é bom pra mim, eu posso não ter afinidade com essa pessoa, não ter proximidade, não ter simpatia pela forma como a pessoa colocou aquilo pra mim, mas aquilo pra mim não me importa. Se a pessoa me falou que ela entrou no meu coração e eu penso, isso é bom pra mim, eu vou fazer. Não quero saber de quem veio, de que maneira veio, se a pessoa falou de uma forma que me agradou, me desagradou, eu ignoro solenemente. Outras pessoas não. Preciso receber com jeitinho, preciso receber da forma certa, preciso receber de uma forma que não parece invasivo, e Eduardo é desse jeito, que é o oposto de mim. E tá tudo bem. E eu comecei falando de uma coisa, estou em outro assunto completamente diferente. É muito interessante, eu tenho observado sobre isso, como Deus coloca as pessoas perfeitas ao nosso lado. O meu filho tem algumas limitações, as dificuldades que eu tenho com meu filho são parecidas com a de Eduardo. Um jeito de funcionar. E hoje eu falei isso para ele no café, eu falei, Deus me fez lidar com as suas dificuldades primeiro para eu aprender a lidar com o meu filho. O meu filho hoje vai fazer 20 anos daqui a alguns dias e eu estou com o Eduardo há 12 anos. 12 anos, isso, exato. Então, meu filho tinha 8. Então, as limitações que eu tenho com ele hoje com 20 anos não são as mesmas de 8 anos. São limitações hoje, dificuldades de lidar com um homem adulto. Então, eu aprendi tudo isso com o Eduardo e hoje vivo com meu filho. Então, vivo essas limitações com meu filho. Então, é muito mais fácil para eu lidar, muito mais fácil para ter estratégia, ter clareza sobre como agir, porque eu já aprendi esse jeitinho fofo, mais difícil, com o Eduardo primeiro. Então, Deus não erra. A gente precisa aprender a aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca ao nosso lado. E hoje eu pensei exatamente isso sobre a minha mãe também. A minha mãe é completamente diferente de mim, do jeito de ser. São dois opostos, dois extremos. Só que eu tenho muito a aprender com isso e é algo muito bonito porque você para pensar como é lindo você viver bem com uma pessoa que é completamente diferente de você. Nas mínimas coisas. Um gosta de silêncio, outro gosta de barulho, um gosta de arrumação, outro gosta de bagunça, um gosta de pra fora, tudo que todo mundo chama pra fazer aceita, o outro é seletivo, bem seletivo. Talvez você me conheça, talvez não, e eu te desafio agora a pensar quem sou eu, quem é minha mãe aí nessa história. E aqui, quando diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha pra trás, é apto para o reino de Deus. Então, voltando nisso daqui, a gente não deve olhar pra trás. Eu abri essa página achando que Deus queria que eu falasse pra vocês sobre Lucas 10, mas é no Lucas 9 que tá o foco de atenção dele. E foi interessante, eu vou voltar no que eu falei no início, né? A gente ler as coisas de Deus como se fosse uma frase de para-choque de caminhão, você lê e para de prestar atenção naquilo. Eu abri essa página e comecei a ler. E eu queria fechar a página, eu não conseguia. Na minha mente era assim, ok, já li, agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu ler. Não fechava a página. Ficava uma coisa na minha cabeça assim, tem mais coisa aqui pra eu receber. Tem outra coisa aqui que Deus quer me entregar. Então, hoje, essa é a minha palavra pra você. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha pra trás, é apto para o reino de Deus. Uma vez que você decidiu estar no reino de Deus, renovar constantemente a sua mentalidade, alinhar cada vez mais a sua mente com a de Cristo, prestar atenção nas coisas que Deus presta atenção, tirar o foco da sua atenção do que Deus quer que você tire, se incomodar com o que Deus se incomoda, dar valor ao que Deus dá, ou seja, buscar cada vez mais pensar, sentir e se comportar como Deus. Isso exige que a nossa mente seja renovada todos os dias, que a gente não olhe para trás, porque o que nós somos capazes de fazer hoje em Deus, talvez a gente não era capaz de fazer ontem. Se você de manhã ouve uma palavra de alguém e você retruca, é ríspida, fala palavras insensatas que geram coisas ruins, e se você ficar remoendo isso no seu coração a manhã toda, na hora do almoço, talvez você repita essa mesma ação de manhã. Agora, se você faz isso de manhã e depois você tira o foco da sua atenção disso e coloca o foco em Deus, na renovação da sua mente, pode ser que na hora do almoço exista o segundo tempo desse embate que aconteceu logo de manhã, e no segundo tempo você reage de uma forma totalmente
totalmente diferente, porque você já está com o coração rendido a Deus e não está focada no que aconteceu mais cedo. Você não está mais olhando para trás. Então, essa é a minha mensagem para você hoje. Não olhe para trás. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã.